Olá, meus queridos, mais um dia de vídeo em amor e reflexão. O vídeo de hoje é um vídeo longo, tá? Mas eu coloquei porque eu achei importante. É o vídeo que fala sobre os sinais de um psicopata. Falado de forma brilhante, nem é cansativo o vídeo, porque tem uma história por detrás até de um ex-presidiário. E é um vídeo que eu acho importantíssimo porque eu própria vivi 5 anos com um psicopata. Sei que é mais comum do que pode parecer convivermos com psicopatas sem sabermos, e por isso eu achei muito importante, um vídeo bastante completo de todos que eu já vi até agora, e eu achei importante passar para vocês, ok? E tem tudo a ver, sim, com amor e reflexão, porque pessoas vulneráveis, com baixa autoestima, depressão, são presas muito fáceis desses psicopatas. E é por isso que esse vídeo tem tudo a ver com a ideia do meu canal, que é fazer você se sentir forte, entender os processos dos nossos problemas, da nossa mente, tudo isso para congruir em você conseguir se fortalecer, ter amor, relacionamentos como um todo, não só de casal, feliz, positivo. Eu espero que vocês gostem. O vídeo é feito para você. Espero que gostem. Foi feito mais uma vez com muito carinho para vocês. E se vocês puderem deixar aí o seu joinha, assinar o canal, eu vou super agradecer, porque mais uma vez assim o YouTube pode entregar meu vídeo para outras pessoas que também gostem do tema e possam aproveitar dele. Um bom vídeo para vocês. Não há dúvidas de que esse é um dos temas que mais interessa às pessoas. Afinal de contas, você entrou aqui para assistir esse vídeo. E se você observar o sucesso de filmes, séries e livros sobre psicopatia, isso fica bastante evidente. Mais recentemente, a série sobre o caso do Jeffrey Dahmer, o canibal norte-americano, fez ressurgir o interesse das pessoas por esse tema. Hoje, no dia em que eu estou gravando este vídeo aqui, a série ainda se encontra entre as 10 mais assistidas na Netflix, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. No Brasil, inclusive, nós tivemos um caso famoso, que foi o caso do Maníaco do Parque, no final dos anos 90. Mas afinal de contas, o cérebro de um psicopata é diferente do cérebro de uma pessoa comum? Quais são as principais características de um psicopata? Ele nasce assim ou ele se torna assim devido a traumas que aconteceram na vida? Qual é a diferença entre sociopatia e psicopatia? Quantos por cento das pessoas na sociedade podem ser considerados psicopatas? Será que o psicopata realmente é um ser humano incapaz de sentir emoções? O que nos diz a ciência sobre essas questões? Se você ficar comigo até o final do vídeo de hoje, você vai descobrir que existem muitas mentiras que são ditas por aí sobre a psicopatia. E você vai entender melhor o que significa de fato dizer que alguém é psicopata. No início dos anos 1960, um jovem psicólogo canadense chamado Robert Hare tinha acabado de terminar o mestrado dele. Nessa mesma época, a esposa dele teve o primeiro filho, então ele estava procurando algum emprego que permitisse a ele sustentar a família e financiar o doutorado que ele tanto sonhava. Depois de muita procura, ele acabou sendo contratado pela Penitenciária de Segurança Máxima de British Columbia, que fica próxima à cidade de Vancouver, lá no Canadá. Ele não tinha experiência nenhuma com psicologia forense, psicologia criminal, e nem interesse nesse assunto, aliás. Mas ele acabou aceitando o emprego porque ele precisava do dinheiro, só que mal sabia ele que, graças a tudo que ele veria dentro dessa prisão,
ele se tornaria um dos maiores especialistas do mundo no estudo dos psicopatas. Ele seria o único psicólogo da penitenciária inteira, ou seja, não tinha ninguém para ajudar ele com os primeiros passos ali. No primeiro dia, ele foi recebido pelo diretor administrativo da penitenciária e a equipe dele, todos devidamente armados e uniformizados, em uma prisão que era gerenciada com rigor militar. Lá dentro estavam presos criminosos do tipo que você só ouve falar em filmes e séries. Ou seja, seres humanos que cometeram os piores crimes imagináveis. O Robert Hare foi levado ao escritório dele, uma sala bem ampla, bem grande, no último andar da penitenciária, e ao lado da mesa dele tinha um botão vermelho enorme. E o guarda que ficava na porta disse para ele que aquele botão era para emergências, mas que se ele apertasse o botão, a ajuda não chegaria imediatamente e que não era possível garantir a segurança dele. E foi lá, no primeiro dia de trabalho, que ele recebeu o primeiro paciente, um detento chamado Ray. Era um cara alto, magro, de cabelos castanho escuro, com 30 e poucos anos de idade. E quando esse cara chegou, imediatamente o Robert Hare sentiu uma coisa estranha. Era como se o ar ao redor desse cara fosse diferente. E uma coisa chamou muito a atenção do Robert Hare: o olhar do Ray. O olhar dele, o contato dos olhos dele com os olhos do psicólogo foi tão direto e tão intenso que chegava a ser desconfortável. A maioria de nós, seres humanos, não fica olhando diretamente para os olhos de alguém o tempo todo quando nós estamos frente a frente uns com os outros, mas o Ray era diferente. Ele permaneceu olhando fixamente, diretamente, os olhos do Robert Hare. Ele não dava aquelas desviadas de olhar que todos nós damos para reduzir o desconforto de um primeiro encontro. Aliás, ele não parecia sentir desconforto nenhum por estar ali. Muito pelo contrário, ele parecia completamente à vontade e ele imediatamente começou a falar de maneira leve e casual, sem nem precisar se apresentar. E aí, doutor, tudo bem? Então, eu tô com um problema e eu preciso da sua ajuda. Eu realmente preciso falar sobre isso. O Robert Hare achou legal, pelo visto o cara queria se abrir, e para um primeiro paciente, até que a coisa parecia estar começando bem. Então, ele, Robert Hare, respondeu: claro, pode me contar sobre isso. E foi aí que o Ray puxou uma faca do bolso. Sem falar nada, ele começou a passear com a faca para lá e para cá, a um palmo de distância do nariz do psicólogo, do Robert Hare. E enquanto isso, o Ray mantinha aquele olhar direto, fixo nos olhos dele. E é claro que a primeira coisa que passou pela cabeça desse psicólogo foi imediatamente tentar apertar aquele botão vermelho, mas o botão era enorme e esse botão estava ali plenamente visível para o Ray. Ou seja, ele sabia que o botão estava ali e ele estava testando o psicólogo para ver a reação dele. Aliás, se ele quisesse esfaquear o Robert Hare, ele faria isso sem dificuldade, talvez nem desse tempo dele apertar o botão. Tudo isso passou pela cabeça do Robert Hare e ele resolveu não apertar o botão vermelho. Em vez disso, ele ficou quieto, olhando o Ray e esperando. E assim que o Ray viu que ele não apertaria aquele botão, ele começou a falar. Ele disse que aquela faca não era para o psicólogo, que a faca era para um outro detento. E começou a contar os detalhes de por que ele iria esfaquear esse outro detento e como ele faria isso. O Robert Hare não entendeu por que ele estava falando aquilo, mas logo ele percebeu que, mais uma vez, o Ray estava testando o território. Ele estava tentando entender que tipo de psicólogo o Robert Hare era. E agora, o Robert Hare estava em um dilema. Se ele contasse para os guardas sobre a faca, ele perderia a credibilidade não só com o Ray, mas com todos os outros detentos, que com certeza ficariam sabendo que ele dedurou a faca do Ray. Por outro lado, se ele mantivesse aquilo em segredo, ele estaria violando as regras da penitenciária. Pensando nos pacientes e no trabalho dele como psicólogo, que era o trabalho de ajudar as pessoas, o Robert Hare decidiu manter a questão da faca em segredo. Por sorte, o Ray não esfaqueou o outro detento, mas isso fez com que o Ray começasse a acreditar que o Robert Hare era um bocó,
um otário que deixaria passar a quebra de regra só para manter um ambiente profissional bacana com os detentos. E a partir daí, durante os 8 meses que o Robert Hare trabalhou nessa penitenciária, o Ray tornou a vida e o trabalho dele um inferno. Ele demandava tempo constantemente, sempre pedindo coisas, sempre tentando manipular o psicólogo. Uma vez, ele convenceu o Robert Hare de que ele poderia ser um bom cozinheiro. Quem sabe até se tornar um chefe de cozinha quando ele fosse solto. Ele disse que ele queria experimentar algumas ideias na cozinha da prisão, melhorando a alimentação dos demais detentos. O Robert Hare acreditou e recomendou a transferência dele para trabalhar na cozinha. Antes, ele trabalhava na oficina, onde, pelo visto, ele tinha fabricado aquela faca que estava no bolso dele. Mas não tinha passado pela cabeça do Robert Hare que a cozinha era uma boa fonte de açúcar, batata, frutas e outros ingredientes e que tudo isso podia ser utilizado para produzir bebida alcoólica. Vários meses depois dele ter recomendado a transferência, aconteceu uma explosão muito forte embaixo da sala do diretor da penitenciária. E foi aí que os guardas descobriram um sistema de destilação de álcool. Alguma coisa tinha dado errado e uma das panelas explodiu. Não demorou para que os guardas descobrissem que era o Ray, o cérebro por trás dessa operação. E por causa disso, ele passou um bom tempo na solitária da prisão. O que mais impressionou o Robert Hare nesse caso foi a audácia. O Ray poderia ter instalado aquele sistema em qualquer lugar mais escondido, mas ele fez isso justamente embaixo da sala do diretor. Depois que ele saiu da solitária, o Ray apareceu no consultório do Robert Hare como se absolutamente nada tivesse acontecido. Com a mesma leveza, com a mesma casualidade, ele pediu para ser transferido para a oficina mecânica. Agora, ele estava tentando convencer o psicólogo de que ele tinha um talento, uma necessidade de se preparar para o mundo lá fora. Ele queria montar uma oficina mecânica quando ele fosse solto e para isso seria bom já ter experiência. Mesmo se sentindo um tanto culpado pela explosão, o Robert Hare acabou sendo convencido pelo Ray a recomendar essa nova transferência. E é claro que você que está aí me assistindo agora pode estar se perguntando: mas como esse cara conseguiu convencer o psicólogo a fazer uma nova recomendação de transferência, mesmo depois daquela explosão? E o ponto é que o Ray era um cara sedutor, no sentido amplo da palavra. Ele era persuasivo, ele tinha uma habilidade incrível de mentir com tanta naturalidade e objetividade que às vezes ele desarmava e convencia até o funcionário mais experiente e cético da prisão. E aí o Ray foi trabalhar na oficina mecânica da penitenciária então. Depois de um tempo, o Robert Hare finalmente tinha conseguido o dinheiro que ele precisava para começar o sonhado doutorado dele em psicologia. E foi aí que ele resolveu deixar aquele emprego na penitenciária. Logo antes dele sair do emprego, o Ray quase persuadiu o Robert Hare a falar com o pai dele. O pai do Robert Hare era um empreiteiro da construção civil. E o Ray quase convenceu ele a falar com o pai para dar um emprego para o Ray quando o Ray fosse solto. E aí, quando o Robert Hare contou isso para os outros funcionários da prisão, todos deram risada. Todo mundo ali já conhecia muito bem o Ray. Todo mundo já tinha sido direta ou indiretamente enganado e envolvido em algum esquema dele. Quando o Robert Hare conheceu o Ray, ele já tinha uma longa ficha criminal. Ele tinha passado cerca de metade da vida dele preso. E olha, ele tinha 30 e poucos anos de idade. Ainda assim, ele conseguia convencer os funcionários da prisão de que ele estava disposto a se regenerar, a se tornar um bom cidadão. Ele dizia que o interesse pelo crime tinha sido substituído por uma paixão incontrolável pela culinária, pela mecânica ou sei lá o quê. E quando o Robert Hare mostrava alguma coisa lá na ficha do Ray, ou apresentava um fato que era contraditório com o que ele estava dizendo, algo que claramente mostrasse que o Ray estava mentindo, quando o Ray ouvia isso, ele simplesmente mudava de assunto com a maior naturalidade, sem ficar nem um pouco constrangido, e começava a falar de outra coisa. Antes de sair da prisão para começar o doutorado, o Robert Hare estava pagando as prestações de um carro, um Ford 58.
As parcelas estavam meio salgadas demais e ele não estava conseguindo dar conta de pagar. E foi aí que um guarda da prisão ofereceu o carro dele, um Morris Minor 50, em troca do Ford. Ou seja, o guarda continuaria pagando as prestações que o Robert Hare não estava dando conta de pagar. Ele topou, mas o Morris estava meio fora de forma, o carro estava com problemas mecânicos. E já que ele ainda estava trabalhando lá na penitenciária, o Robert Hare resolveu aproveitar o regulamento da prisão que permitia que os funcionários mandassem os seus carros para a oficina mecânica da penitenciária. Era lá que o Ray estava trabalhando. Aliás, graças ao próprio Robert Hare. O carro dele recebeu uma bela pintura, o motor e o câmbio foram recondicionados. O Robert Hare se despediu da prisão e com a sua esposa e a filhinha bebê pegou a estrada rumo à cidade de Ontário, no Canadá, para começar o doutorado dele. E na estrada, o carro começou a dar problemas. O motor começou a falhar. A água do radiador ferveu, eles pararam em uma oficina mecânica e o mecânico achou bolas de metal no reservatório do carburador. Alguém tinha colocado essas bolas lá. Além disso, o mecânico mostrou cortes na mangueira do radiador que tinham sido claramente adulteradas por alguém. Tudo isso foi consertado com facilidade ali e o Robert Hare seguiu a sua viagem com a família, mas em uma descida veio mais um problema. Os freios pararam de funcionar. Felizmente, ele conseguiu evitar um acidente e ele dirigiu até um posto de gasolina. Lá, ele descobriu que a mangueira hidráulica do freio tinha sido cortada. Um corte bem pequeno, de modo que o fluido dos freios foi vazando bem aos pouquinhos, até que o freio parou de funcionar. Por pouco, o Robert Hare não sofreu um grave acidente com a sua esposa e a sua filha neném no carro. Pode ter sido uma coincidência, claro, mas até hoje o Robert Hare sabe, no fundo, que o Ray fez aquilo de propósito. Mesmo depois de tanta ajuda que ele recebeu do próprio Robert Hare, aliás. E depois disso, esse psicólogo dedicou a vida dele inteira a estudar psicopatas. Ele passou décadas estudando de perto esse tipo de ser humano. Apesar de nunca ter sido capaz de diagnosticar o Ray, ele sabia no fundo que ele era um psicopata. E como você vai ver daqui a pouco, tudo isso que o Ray fazia é típico dos psicopatas. Se você observar a história do Ray com atenção, você já vai entender muita coisa sobre como funciona a mente e o comportamento dos psicopatas. Mas o que é, afinal de contas, a psicopatia? Quais são as características de um psicopata de acordo com a ciência? Ao longo dos muitos anos que ele dedicou a estudar a psicopatia, o professor Robert Hare criou uma ferramenta, um instrumento científico que só pode ser usado por especialistas. Esse instrumento serve justamente para identificar as características da psicopatia em uma pessoa. E quais são, afinal, as características de um psicopata? Vamos lá, que eu vou te falar quais são os sintomas-chave da psicopatia, tais como eles foram identificados e descritos pelo professor Robert Hare, mas eu quero deixar claro que não é porque você assistiu a esse vídeo aqui que você está habilitado a diagnosticar um psicopata. Esse diagnóstico é feito por especialistas treinados na área. Então, nada do que eu vou falar aqui torna você habilitado a diagnosticar a psicopatia em ninguém. Então, toma cuidado para não sair desse vídeo aqui achando que você sabe que fulano é psicopata, ciclano é psicopata, porque você não sabe. Mas vamos lá. Existem duas categorias, duas dimensões de sintomas da psicopatia. Na primeira categoria, nós encontramos os sintomas que são emocionais. O psicopata tem sintomas emocionais. As emoções dele são diferentes das emoções de uma pessoa saudável e esses sintomas emocionais se manifestam principalmente na maneira como o psicopata se relaciona com as outras pessoas. Em primeiro lugar, o primeiro sintoma. Psicopatas tendem a ser eloquentes e superficiais. Eles se comunicam bem, eles sabem persuadir, eles são muito articulados na comunicação com outras pessoas. A conversa com um psicopata pode ser divertida, envolvente. Ele pode ter sempre uma resposta inteligente, na ponta da língua. Ele conta histórias improváveis, mas de uma maneira muito convincente. E tudo isso faz parecer que ele é uma pessoa agradável e atraente para quem está ouvindo.
Mas aqui vale uma ressalva. Isso tudo é feito de uma forma muito superficial, sem muita profundidade. E devido a isso, algumas pessoas costumam não ir com a cara de psicopatas. Essas pessoas costumam ter uma inteligência social e emocional naturalmente maior. Então, elas sentem que tem alguma coisa errada com aquele sujeito. Elas conseguem farejar o exagero e a superficialidade do papo do psicopata. Mas eu quero que você lembre do Maníaco do Parque, aqui no Brasil, por exemplo, porque ele conseguia convencer mulheres de que ele era um caçador de talentos e de que ele conseguiria um emprego para essas mulheres. E aí ele levava essas mulheres para o meio de um parque deserto para fazer uma sessão de fotos e elas iam de bom grado. E lá ele tirou a vida de várias mulheres de maneiras violentas que eu não vou descrever, eu não vou falar sobre isso por aqui para não entrar em detalhes que são realmente muito delicados e muito sensíveis nesse vídeo. Mas você pode se perguntar como uma mulher aceitava uma coisa dessas? E eu preciso que você saiba que psicopatas são muito bons de lábia. E isso me leva ao segundo sintoma, então, da psicopatia na dimensão emocional. O psicopata costuma ser egocêntrico e grandioso. Ou seja, o psicopata costuma ter uma visão muito narcisista, profundamente vaidosa de si mesmo. Ele possui um egocentrismo, um ego muito exacerbado. O psicopata se considera superior, especial, o centro do universo. E justamente por isso, ele considera as outras pessoas inferiores. E é por isso que ele se sente no direito de se aproveitar de outras pessoas. Eu quero que você ouça as palavras de um psicopata em uma das entrevistas feitas pelo professor Robert Hare. Esse cara disse o seguinte: eu não tenho nenhuma fraqueza, a não ser, talvez, que eu sou caridoso demais. Quando o Robert Hare pediu para esse cara dar uma nota para si mesmo, uma nota de 0 a 10, esse cara respondeu o seguinte: eu sou 10 redondo. Eu poderia dizer 12, mas isso já seria me gabar. Se a minha educação tivesse sido melhor, eu seria brilhante. Veja só, psicopatas costumam ostentar. Eles gostam da pompa, da vaidade, do ego à mostra, para todos verem a grandiosidade que eles acreditam que possuem. E aqui eu te dou um exemplo recente, que você provavelmente conheceu, o golpista do Tinder. Se você não conhece esse caso, eu recomendo que você assista ao documentário na Netflix chamado O Golpista do Tinder. É um cara que enganou e roubou milhões de dólares de muitas mulheres. Um predador que ia atrás de mulheres fragilizadas no aplicativo Tinder para aplicar golpe nelas. Mas espera o nosso vídeo aqui acabar antes disso, porque eu quero que você assista a esse documentário depois de você aprender tudo o que eu vou te falar aqui no vídeo de hoje. E ainda que o golpista do Tinder nunca tenha sido diagnosticado como um psicopata, eu conversei com diversos amigos meus, psiquiatras, estudiosos do assunto, e todos eles concordam que o golpista do Tinder provavelmente tem algum grau de psicopatia. Você vai ver nesse documentário que o golpista do Tinder aparenta ter todas as características de um psicopata que eu vou descrever aqui no vídeo de hoje. Enfim, os psicopatas se comportam como pessoas arrogantes e vaidosas. E isso me leva a uma característica fundamental da psicopatia. O psicopata não sente vergonha. Eu quero que você guarde essa informação, porque quando eu falar do cérebro do psicopata daqui a pouco, você vai entender exatamente por que o psicopata não sente vergonha. Enfim, psicopatas são seguros de si, eles têm opinião firme, eles são dominadores, convencidos, eles adoram exercer poder sobre outras pessoas, eles gostam de ter controle sobre os outros. E eles parecem ser incapazes de reconhecer que as outras pessoas têm opiniões ou visões de mundo que são válidas. Para um psicopata, quem pensa diferente dele está errado e ponto final. E não só está errado, mas é uma pessoa inferior de fato. Psicopatas podem parecer muito carismáticos, praticamente eletrizantes para algumas pessoas. E não é à toa que tem gente que se apaixona por psicopata. O professor Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, conta uma história interessantíssima em um dos livros dele. A história de um amigo dele
chamado Greg. A vida do Greg desmoronou no dia 8 de abril de 1999. Nesse dia, ele acordou e a esposa e os 2 filhos tinham desaparecido. Foram 3 dias de desespero. Ele achou que a família dele tinha sido sequestrada ou coisa pior. Ele achou que eles tinham se envolvido em algum acidente automobilístico, alguma coisa do tipo. Enfim, ele pensou tudo que havia de ruim. Mas o que aconteceu de fato nem tinha passado pela cabeça dele. Estão gostando? Comenta aí, bota aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês tiraram de bom, o que vocês refletiram. Assim a gente pode interagir um bocado, tá? E eu vou deixar vocês continuarem a ver. Ele acordou no dia 8 de abril de 1999, a esposa e os 2 filhos tinham desaparecido e 3 dias depois ele descobriu por quê. A esposa tinha fugido com um homem que ela conheceu no shopping algumas semanas antes. E ela levou os filhos junto. O Greg contratou um detetive particular e rapidamente o detetive descobriu a ficha do cara. O cara era um golpista profissional. E foi aí que o Greg ligou para o professor Jonathan Haidt, que é justamente um professor de psicologia. E o Jonathan Haidt disse o que ele sabia a esse respeito. Esse cara parece ser um psicopata, ele disse para o Greg. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria dos psicopatas não comete atos de violência, ainda que muitos deles cometam, tá? Assassinos seriais, por exemplo, geralmente são psicopatas, mas a maioria dos psicopatas não comete atos de violência desse tipo. Como eles não sentem vergonha ou qualquer tipo de culpa, é muito fácil para eles manipular outras pessoas. Mas normalmente o psicopata desse tipo perde rapidamente o interesse na vítima. Ou seja, o Greg provavelmente conseguiria ver os seus filhos novamente em breve. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 meses depois, a esposa dele voltou. A guarda dos filhos foi dada ao Greg e o desespero da vida dele acabou, mas o casamento também. Eu quero que você imagine passar por uma situação dessas. Uma mulher casada com 2 filhos se apaixona por um estranho no shopping e foge com ele, levando os filhos depois de poucas semanas. Eis a questão. Psicopatas são muito bons em fazer justamente isso: seduzir, convencer as pessoas. É comum a vítima se apaixonar por um psicopata. E agora, nós já podemos falar sobre o terceiro sintoma-chave da psicopatia, que é a ausência de remorso ou culpa. Psicopatas demonstram uma assombrosa falta de preocupação com a desgraça que eles causam na vida das pessoas. Com frequência, eles são bem diretos, inclusive, eles não escondem não, eles vão direto ao ponto, eles admitem o que fizeram com muita tranquilidade e eles dizem que eles não sentem culpa, não sentem remorso pela dor e destruição que eles causaram. E eles não veem problema nenhum nisso, aliás. Eles não veem motivo nenhum para se preocuparem com o que eles fizeram. Um dos serial killers mais famosos da história, o Ted Bundy, quando foi entrevistado sobre culpa, ele disse o seguinte: "Não importa o que eu fiz no passado, isso não me incomoda." Se você não conhece esse cara, eu nem vou te falar aqui das coisas que ele fez, porque efetivamente é pesado. Psicopatas não sentem remorso nem culpa por aquilo que eles fazem, mesmo quando são atrocidades. Veja só o que disse o psicopata John Wayne Gacy, um cara que torturou e tirou a vida de 33 homens e meninos menores de idade e que enterrou os corpos no porão da casa dele. Ele disse o seguinte, palavras dele: "Quando eu olho para trás, eu vejo que eu sou mais vítima do que um criminoso. Isso me leva ao quarto sintoma-chave da psicopatia: a falta de empatia. Psicopatas são incapazes de sentir qualquer tipo de empatia ou compaixão perante outros seres humanos. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você tende a sofrer junto. O cérebro humano vem de fábrica com circuitos que permitem a nós sentir empatia. Claro que algumas pessoas têm isso naturalmente mais desenvolvido e outras menos, mas todos nós temos essa capacidade. É por isso que você se alegra com a alegria ao seu redor. Quando você está em uma festa, um evento esportivo, por exemplo, aquela alegria é contagiante. E é por isso que você se entristece com a tristeza ao seu redor.
Quando você vai a um velório, por exemplo, o seu humor é drasticamente derrubado. O cérebro humano é uma espécie de antena social. Ele vem de fábrica com circuitos que te permitem identificar o clima emocional, digamos assim, do ambiente ao seu redor e que te fazem sentir algo parecido com isso. Pessoas saudáveis possuem um cérebro assim. Mas, como nós veremos em breve, o psicopata não. A dor do outro não significa nada para ele. O sofrimento alheio não provoca qualquer tipo de reação emocional negativa no psicopata. E aí, se a dor do outro puder trazer alguma vantagem pessoal para ele, na cabeça dele não é nem uma questão, ele vai causar essa dor e ponto final. Muitas vezes, aliás, ele obtém prazer e satisfação justamente de causar a dor no outro, seja enganando, ludibriando ou, em alguns casos, cometendo atos de violência extremos de fato. E agora vamos ao quinto sintoma-chave da psicopatia. É a tendência que o psicopata tem de ser enganador e manipulador. E para isso eu nem preciso te dar um exemplo novo, basta você olhar para tudo que o Ray, aquele detento no primeiro emprego do professor Robert Hare, basta você olhar para tudo que o Ray fazia. O tempo inteiro tentando enganar, tentando manipular, o tempo inteiro tentando se aproveitar e tirar vantagem dos outros. Uma das coisas que freia eu e você de ficar mentindo, enganando e tentando manipular todo mundo é justamente a nossa capacidade de sentir culpa, vergonha, remorso, empatia, compaixão. Quando você tira isso da mesa, a propensão da pessoa à manipulação, a propensão a enganar e a mentir, ora, ela naturalmente aumenta muito. Se você não vai se sentir culpado com isso, se você não tem vergonha nenhuma de mentir, se você não vai sentir vergonha nenhuma quando te pegarem na mentira, e se você simplesmente não sente nada ao machucar um outro ser humano, aliás, se você sente prazer ao machucar o outro porque você considera ele inferior e acha que ele merece, por que não mentir? Por que não manipular, sendo que isso vai trazer vantagens para você? Essa é a lógica deturpada de funcionamento da mente do psicopata. Ele não possui os freios naturais que fazem com que as pessoas saudáveis se sintam mal ou tenham medo de mentir e de manipular. E devido a isso, o quinto sintoma-chave é justamente a tendência à mentira e à manipulação. E agora vamos ao sexto sintoma-chave. Esse é o último sintoma-chave da dimensão emocional da psicopatia. Lembre-se de que existem duas dimensões e até agora eu só falei da dimensão emocional. O sexto sintoma-chave é a superficialidade emocional, são as emoções rasas. Eu sou o mais sangue frio que eu já encontrei. Essa foi a exata frase que o Ted Bundy falou quando ele foi preso de maneira definitiva. Os psicopatas têm uma espécie de pobreza emocional. E essa pobreza emocional impede eles de experienciar a amplitude e a profundidade das emoções de maneira natural e saudável. E aqui nós temos um dos maiores mitos sobre o cérebro dos psicopatas, porque muita gente acha que os psicopatas simplesmente são incapazes de sentir qualquer tipo de emoção, e isso não é verdade. Aliás, você que realmente prestou atenção a tudo que eu disse até aqui, você já percebeu isso. Psicopatas sentem raiva. Aliás, psicopatas odeiam ser contrariados, desafiados. Eles não gostam quando as coisas não acontecem do jeito que eles desejam. Muitos psicopatas têm reações agressivas quando isso acontece. Só que essas reações não são simplesmente explosões emocionais, que acontecem também com pessoas saudáveis. Com psicopata é diferente. Eles sentem raiva e eles descontam essa raiva de maneira muito fria, muito calculada. É diferente, por exemplo, de um pai que perde o controle emocional quando vê o seu filho sendo ameaçado. O psicopata sente raiva quando ele é contrariado ou quando as coisas não acontecem como ele espera. Sim, mas em vez de explodir de uma maneira irracional, incontrolável, ele agride de maneira controlada, consciente, fria. Ele desconta a raiva dele com frieza, saboreando o sofrimento que ele está causando com isso. Pois bem, o psicopata sente raiva. Além disso, como nós vimos,
O psicopata sente desejo, prazer. Aliás, a busca pelo prazer intenso é uma característica muito comum dos psicopatas. Muitos psicopatas cometem atos ilegais justamente porque isso dá muito prazer a eles. Muitos psicopatas machucam outras pessoas justamente porque para eles isso é muito prazeroso. Prazer é um processo emocional. Os psicopatas, inclusive, costumam ficar entediados. Eles sentem tédio porque eles gostam justamente da intensidade emocional de coisas que são arriscadas e também de novidades. É por isso que o professor Jonathan Haidt disse para o amigo dele, o Greg, que o cara iria perder o interesse pela esposa dele, o psicopata lá, porque psicopatas gostam de novidades e de correr riscos, justamente pela intensidade emocional que isso traz. Tudo isso é oriundo do quê? De processos emocionais no cérebro. Veja então que é completamente errado dizer que psicopatas são incapazes de sentir emoções. Isso precisa ficar muito claro para você. Mas agora você pode virar para mim e perguntar: Pedro, o sexto sintoma-chave não é justamente o fato de que os psicopatas têm emoções rasas? O que isso significa então? E vamos lá entender, e a partir daqui eu já começo a falar sobre o cérebro do psicopata de fato. Tudo isso que eu disse até agora, todos os sintomas até aqui, são resultado de um cérebro disfuncional. Hoje nós temos bons estudos científicos nos mostrando que o cérebro do psicopata é muito disfuncional em uma série de circuitos diferentes. Quando nós dizemos que o sexto sintoma-chave da psicopatia são as emoções rasas, eu quero que você observe bem esse termo. Emoções rasas. Psicopatas possuem sim emoções. As emoções nos psicopatas, inclusive, podem ser muito intensas, mas intensidade não é profundidade. Profundidade tem a ver com complexidade, com detalhe, com sutilezas. As emoções no psicopata são rasas porque elas são bastante simples. Raiva, prazer, tédio e por aí vai. Mas se eu perguntar para você que está me assistindo aí, quais são as emoções mais profundas e mais complexas que você já sentiu na sua vida, você vai virar para mim e responder que é o amor, por exemplo, e tudo que você já fez por amor na sua vida. Amor à sua família, amor ao seu filho, amor aos seus amigos. Quanta coisa você sacrificou por amor na sua vida, quanta coisa você abriu mão por amor na sua vida, colocando a si mesmo de lado para dar lugar a alguém que você ama, para melhorar a vida de alguém que você ama, para proteger alguém que você ama. Ou você pode me responder também que é a empatia, a compaixão, a capacidade de tentar entender o mundo dos outros seres humanos, de se alegrar com a alegria do outro, de sofrer com a dor do outro. Talvez você me fale de emoções morais, como o desejo por justiça ou a indignação que você sente ao ver uma injustiça. Veja que essas emoções são bastante complexas, cheias de detalhes, cheias de nuances, cheias de profundidade. Eu gosto, nessas horas, de usar o exemplo da vergonha. Vergonha é uma emoção muito complexa e muito interessante. Vergonha é uma angústia que você sente quando você imagina que as outras pessoas estão te julgando de maneira negativa. A vergonha é tão complexa e tão profunda que existe a vergonha alheia, quando você sente vergonha por outra pessoa. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas a vergonha é uma emoção muito profunda e complexa. Para pensar também na culpa. Uma emoção profunda, uma emoção complexa. É uma angústia que você sente por, de alguma maneira, imaginar que você causou mal a um outro ser humano. Você precisa minimamente ser capaz de considerar o outro, de imaginar o que ele está sentindo e de computar tudo isso dentro de você. Vergonha e culpa são emoções bastante profundas e bastante complexas. Pois bem, amor, empatia, compaixão, vergonha, culpa, remorso, desejo de justiça, indignação por ver injustiças, entre tantas outras. Essas são as mais profundas e complexas emoções humanas que existem e todas essas emoções são aquilo que nós chamamos na ciência de emoções sociais. São emoções que nós sentimos em relação a outros seres humanos. As emoções mais profundas que existem na experiência humana são as emoções sociais. E essas emoções, as emoções sociais, essas emoções, o psicopata simplesmente não sente.
Ele é incapaz de sentir amor, empatia, vergonha, compaixão, desejo por justiça, culpa, indignação com a injustiça e por aí vai. No cérebro de uma pessoa saudável existem circuitos cerebrais dedicados às emoções sociais. Esses circuitos são muito bem compreendidos pela neurociência nos dias de hoje. E nós temos estudos de mapeamento cerebral, estudos utilizando técnicas como ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitron e por aí vai. Enfim, estudos estruturais que mapeiam as estruturas do cérebro e estudos funcionais que mapeiam o funcionamento dessas estruturas cerebrais. Nós temos estudos que mapearam o cérebro de psicopatas usando essas técnicas neurocientíficas e sabe qual é o resultado desses estudos? Hoje, nós sabemos que a circuitaria de emoções sociais do cérebro do psicopata é completamente disfuncional. Os psicopatas simplesmente são incapazes de sentir empatia, culpa, amor, vergonha, compaixão e por aí vai. O cérebro deles não consegue produzir essa experiência. E é muito difícil para nós entender como seria isso. Como seria não sentir uma coisa que nós naturalmente sentimos. Mas veja, por exemplo, o controle remoto da sua televisão. Quando você aperta o botão, uma luz é emitida. Uma luz sai do controle e quando essa luz chega ao receptor da sua televisão, a televisão muda de canal, por exemplo. Você não enxerga essa luz, porque essa é uma luz no espectro infravermelho e os olhos e o cérebro humano não conseguem enxergar o espectro infravermelho de luz. Tal como você não consegue enxergar o infravermelho do seu controle remoto, o psicopata não consegue sentir amor, empatia, compaixão, vergonha, culpa e todas essas emoções sociais que eu falei e muitas outras. O cérebro dele é disfuncional e ele é incapaz de sentir isso. E como o cérebro dele é disfuncional, é consenso entre os especialistas em psicopatia. A psicopatia não tem cura. Aliás, é importante ressaltar que as disfunções nos circuitos de emoções sociais não são as únicas disfunções no cérebro do psicopata, existem muitas outras disfunções em outros circuitos. Mas como nós falamos até agora da dimensão emocional dos sintomas da psicopatia, eu fiz questão de apontar essa disfunção específica. Eu te falei os 6 sintomas da dimensão emocional da psicopatia, mas isso não basta para diagnosticar um psicopata, de acordo com a ferramenta do professor Robert Hare. Mas por quê? É porque existe uma outra dimensão dos sintomas da psicopatia. Existe a dimensão do estilo de vida do psicopata. Ou seja, a maneira como ele vive, como ele costuma levar a vida e as relações dele. O meu objetivo com este vídeo aqui é, em primeiro lugar, trazer clareza sobre um tema que é de interesse público. Nada do que eu disse aqui te permite diagnosticar um psicopata, eu quero deixar isso bem claro mais uma vez, mas tudo que eu disse aqui pode te ajudar a evitar ser enganado e machucado por um psicopata, sim. Isso é muito importante porque os danos causados por psicopatas não são pequenos. Ainda que uma minoria deles cometa atos de fato violentos, mesmo os psicopatas não violentos podem ser muito perigosos. Então, quanto mais munido de conhecimento para se proteger disso você estiver, melhor. Agora, eu quero falar sobre a grande questão que muita gente me pergunta. O psicopata nasce assim ou ele se torna assim? E isso, invariavelmente, cai na questão genética. Muita gente me pergunta justamente isso. Pedro, psicopatia é genético? E essa pergunta está diretamente ligada a outra questão que você provavelmente quer entender. Qual é a diferença entre psicopatia e sociopatia? Bom, para alguns especialistas na área, psicopata é aquele indivíduo que manifesta esses 12 sintomas, ou a maioria deles, os 6 que eu te falei da dimensão emocional e os 6 que eu vou te falar lá na live da Sociedade Neurovox da dimensão do estilo de vida. E a base disso, para esses especialistas, é amplamente biológica, genética e, portanto, segundo essa perspectiva, o psicopata nasce assim. E, de fato,
nós já temos alguns estudos genéticos que têm identificado genes específicos que aumentam o risco de comportamentos agressivos e antissociais. Lá na live da Sociedade Neurovox, eu vou entrar em detalhes nisso. Eu vou falar sobre quais são os genes, os polimorfismos, quais são os circuitos cerebrais que eles codificam e por aí vai. Mas para nós aqui é importante entender que nós temos, de fato, descoberto configurações genéticas específicas que aumentam o risco de psicopatia. Mas a questão é que nem todo mundo que possui esses genes é psicopata. Então, esses genes são um componente de um quadro mais complexo. Pode ser que no futuro a gente descubra novos genes para entender esse quadro de maneira mais completa, mas eu quero ser claro aqui. Nós ainda estamos longe disso na ciência. No entanto, para alguns especialistas, especialmente sociólogos e o pessoal da psicologia social, o psicopata é aquele indivíduo que se tornou assim, que é daquele jeito, é aquele indivíduo que apresenta os 12 sintomas, ou a maioria deles, e que isso é fruto de uma predisposição biológica dele, ou seja, é algo inato, algo que nasce com ele. Já o sociopata, para esses especialistas, quero deixar claro, é o indivíduo que se tornou assim. Sociopata seria o cara ou a mulher que apresenta esses sintomas, mas que se tornou assim devido às experiências de vida que aconteceram. Abusos, sofrimento, dificuldades, especialmente na infância e por aí vai. E nessa hora sempre tem alguém que vira e fala para mim: "Mas, professor Pedro, eu estudei sobre isso e eu sei que os psicopatas geralmente sofreram abusos na infância." E isso não é totalmente verdade. Como o próprio professor Robert Hare costuma dizer, para cada psicopata que sofreu abusos, dificuldades, traumas na infância, e eles existem, sim, nós temos que admitir, mas para cada um desses, você também encontra um que teve uma vida perfeitamente saudável, em uma família perfeitamente saudável. E eu te dou aqui um exemplo que você conhece: Suzanne von Richthofen. Aliás, o caso dela é o caso de uma parceria entre dois psicopatas, e eu vou falar disso lá na live da Sociedade Neurovox. Eu vou falar não só sobre o caso dela, mas vários outros casos, incluindo o caso do Jeffrey Dahmer, da série da Netflix. Mas, enfim, a Suzanne é um exemplo disso. Para cada psicopata que sofreu abusos e traumas, você também encontra um que teve uma vida perfeitamente saudável, sem qualquer tipo de abuso, trauma ou dificuldade na infância ou na adolescência. Então, essa é a diferenciação que alguns especialistas fazem de psicopata e sociopata. Eu vou resumir aqui para você. Psicopatia seria inata e biológica. Sociopatia seria fruto de experiências traumáticas. O problema é que, sinceramente, essa distinção não existe. Essa distinção, essa diferença entre algo que é inato e algo que é adquirido pelas experiências, essa diferença não existe. Nada na experiência humana é puramente, exclusivamente inato e biológico. Assim como nada na experiência humana é exclusivamente fruto das experiências. Tudo é uma relação entre biologia e experiência. E para te explicar isso, eu gosto muito da metáfora do pianista. Imagina que você está olhando um pianista tocando uma bela música. E aí você chega para ele e pergunta: "Oi, essa música aí, ela está vindo de você ou ela está vindo do piano?" Veja que essa pergunta não faz o menor sentido. A música é fruto da relação entre o pianista e o piano. E o mesmo vale para a existência humana. Tudo é fruto de uma relação entre variáveis genéticas, biológicas, inatas e as nossas experiências de vida. Um bom exemplo disso é a doença de Alzheimer. Hoje nós sabemos que existem sim componentes genéticos para a doença de Alzheimer. E isso leva muita gente a acreditar que Alzheimer, por ter componentes genéticos, é uma sentença. Se eu tenho os genes, eu vou ter Alzheimer e ponto final. E essa é uma visão errada sobre genética. Sim, existem componentes genéticos para Alzheimer, mas as suas experiências de vida podem levar esses genes a se expressarem. E aí você vai ter a doença. Só que as suas experiências de vida podem levar esses genes a não se expressarem. E aí você não tem a doença.
Nós sabemos, por exemplo, que dormir bem e por tempo suficiente, praticar atividade física regularmente e uma alimentação adequada, se você fizer tudo isso em grande parte dos dias da sua vida, isso reduz drasticamente a probabilidade desses genes se expressarem, mesmo se você nasceu com eles. E aí você não desenvolve a doença de Alzheimer, mesmo carregando os componentes genéticos. O campo científico que estuda isso é a epigenética, e alguns dos maiores avanços na genética nos últimos 20 a 30 anos foram justamente nessa área. Eu vou te falar um negócio agora que é difícil de acreditar, mas é fato, documentado por bons estudos científicos. Existe componente genético em preferência política. Se você é mais à esquerda no espectro político ou mais à direita, existe, documentado pela ciência, componente genético nisso. Veja então que tudo tem influência genética, de elementos biológicos inatos, mas a nossa biologia se relaciona com o ambiente. Nossas experiências de vida, nossas escolhas dialogam com a nossa genética e nós somos fruto desse diálogo, dessa relação. Uma coisa é multiplicada pela outra, tal como a música é fruto do diálogo, da relação entre o piano e o pianista. É claro que existem algumas coisas que terão mais peso do ambiente, das experiências, das escolhas. Preferência política é muito mais influenciada pelo ambiente, pelas experiências, pela cultura, do que a cor dos seus olhos, por exemplo. Mas tanto a cor dos seus olhos quanto as preferências políticas na sua vida terão também a influência de fatores biológicos, genéticos inatos. A questão é o peso de cada um, e isso realmente varia de acordo com a questão. Então, devido a isso, a maioria dos especialistas costuma usar os termos sociopata e psicopata como sinônimos perfeitos. Mas existem especialistas que ficam ali no meio termo. Psicopata é o cara que manifesta os sintomas, mas o peso biológico genético é maior. Existe sim o peso do ambiente, das experiências, mas o peso biológico genético é maior. E sociopata é o cara que manifesta os sintomas, mas o peso do ambiente, das experiências é maior. Existe sim o peso genético, o peso inato, mas o peso das experiências e do ambiente é maior. Enfim, aí é uma escolha de cada profissional, de cada especialista de fato. Eu vou falar sobre a minha posição pessoal e profissional sobre isso lá na live para a Sociedade Neurovox, mas essencialmente essas são as maneiras de enxergar a questão da psicopatia e da sociopatia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ciência que estuda os distúrbios mentais. Na psiquiatria e na psicologia clínica existe um manual diagnóstico. Esse manual é chamado de DSM, é uma sigla em inglês, que significa, traduzindo para o português, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Esse manual serve justamente para isso, para ajudar o profissional da saúde mental devidamente treinado a diagnosticar os distúrbios psiquiátricos que já foram documentados pela ciência. Acontece que nesse manual, no DSM, não existe o termo psicopatia. A ferramenta do Robert Hare não está incluída nesse manual e os critérios diagnósticos dele também não. Devido a isso, muitos especialistas defendem que a psicopatia em si mesma não existe. Ou seja, para esses especialistas, psicopatia é um termo do senso comum, não é um termo técnico válido. E eu sei que deve ter psicólogo me assistindo aí agora, que ouviu isso na faculdade e que talvez acredite nisso. Enfim, esses especialistas dizem que, na verdade, a psicopatia é um transtorno que está lá no DSM, sim, mas é um transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial. Pessoas com esse transtorno apresentam um padrão geral de desrespeito e violação aos direitos alheios. Isso costuma ocorrer a partir dos 15 anos de idade. E realmente existem algumas semelhanças entre a psicopatia, tal como eu te ensinei aqui, e esse transtorno. E devido a isso, existem especialistas que dizem que psicopatia nada mais é do que isso: transtorno de personalidade antissocial, tal como você encontra no DSM. E é claro que você, nesse momento, pode virar e pode me perguntar: então, professor Pedro,
quem é diagnosticado com esse transtorno é um psicopata? Eu vejo muita gente dizendo por aí que sim. Eu vejo inclusive muitos psicólogos, gente que eu respeito bastante inclusive, dizendo por aí que sim, mas não é bem assim. Esse é um tema que divide os especialistas e nós precisamos falar um pouco sobre isso para você ter clareza sobre o que é e o que não é a psicopatia. Nas penitenciárias mundo afora, uma parte considerável dos detentos atende os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, falando de um jeito mais simples, nós sabemos que uma parte considerável das pessoas que estão presas agora, elas possuem o transtorno de personalidade antissocial. No entanto, nem todas essas pessoas podem ser consideradas psicopatas de acordo com a ferramenta do Robert Hare, e devido a isso, os especialistas se dividem em dois grupos. Existe um grupo de especialistas que defende que a psicopatia nada mais é do que um caso extremo, um caso atípico do transtorno de personalidade antissocial. Mas, por outro lado, existe um outro grupo de especialistas que defende que a psicopatia não pode ser considerada sinônimo de transtorno de personalidade antissocial. O professor Robert Hare, que você já conhece, que é um dos maiores especialistas no mundo nesse assunto, como eu já te disse, ele pertence a esse segundo grupo. Ele defende enfaticamente que psicopatia não é transtorno de personalidade antissocial, mas não é só ele. Geralmente, os especialistas que estudam de perto, especialistas que estudam e que estudaram psicopatas de fato em penitenciárias, por exemplo, especialistas que estudam a fundo a psicologia forense, psicologia criminal, geralmente eles defendem que psicopatia não é sinônimo de transtorno de personalidade antissocial. Veja, por exemplo, este artigo científico publicado em 2020 pelo professor Elias Abdala Filho, um médico psiquiatra brasileiro que é coordenador do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu vou ler para você as palavras do próprio professor nesse artigo. Apenas 1/3 das pessoas com transtorno de personalidade antissocial na população geral atende aos critérios para a psicopatia. A psicopatia é caracterizada por aspectos que não são critérios diagnósticos para transtorno de personalidade antissocial, como a falta de empatia, arrogância e vaidade excessiva. Assim, nem todo psicopata tem necessariamente um transtorno de personalidade antissocial. Se você é novo aqui no canal Neurovox, saiba, eu sempre deixo todas as referências de livros e artigos científicos que embasaram o vídeo na descrição do vídeo aí embaixo, para quem quiser checar tudo o que eu disse, se aprofundar, enfim. Mas para você que é psicólogo e que achava que transtorno de personalidade antissocial é sinônimo de psicopatia, eu te falo de um outro artigo científico muito interessante e eu vou deixar outros ainda aí, tá? Mas eu quero te falar desse que foi publicado em 2007. Nesse artigo, o pesquisador demonstrou que a psicopatia, tal como definida pelo professor Robert Hare originalmente, tem mais semelhanças com transtorno de personalidade narcisista e com transtorno de personalidade histriônica do que com o transtorno de personalidade antissocial. E isso significa que, para os cientistas que realmente estudam a psicopatia de perto de fato, ela não é nenhum desses transtornos. A psicopatia é um transtorno de personalidade à parte, específico, que tem sim semelhanças com vários outros transtornos de personalidade. Não é porque não está no DSM que a psicopatia não existe. Enfim, eu também vou mergulhar mais nesse tema na live da Sociedade Neurovox, caso você tenha interesse. E uma pergunta deve estar aí na sua cabeça. Só homens são psicopatas? Existem mulheres psicopatas? E aqui precisa ficar claro. A psicopatia é muito mais prevalente em homens do que em mulheres, mas existem mulheres psicopatas sim. Por que a psicopatia é mais prevalente nos homens? Provavelmente isso é explicado por aquelas questões genéticas que eu falei antes. Eu vou falar a fundo sobre isso e eu vou explicar isso lá na live com a Sociedade Neurovox. Mas essencialmente, a configuração genética do gene que está associado a um risco maior de psicopatia faz com que seja muito mais provável em homens do que em mulheres. Como você sabe, a configuração genética de homens e mulheres é diferente. Então, nós temos mais homens psicopatas do que mulheres psicopatas, isso é fato. Inclusive,
Os crimes, as violências que são cometidas pelos homens psicopatas são diferentes, tipicamente, das violências que são cometidas por mulheres psicopatas. Eu vou falar disso mais a fundo lá na live da Sociedade Neurovox, mas você também precisa saber disso. Por exemplo, quando o psicopata é violento, é muito mais provável que um homem ele cometa um ato de violência de uma forma mais visceral, utilizando, por exemplo, faca e por aí vai, e uma mulher usa meios mais indiretos, como, por exemplo, veneno, envenenar as pessoas e por aí vai. Esse é um exemplo da diferença, existem outros, eu vou falar sobre isso profundamente lá na live da Sociedade Neurovox. E quantos psicopatas existem na sociedade? Psicopata no sentido pleno da palavra, de fato, no sentido tal como eu descrevi aqui, né, com 6 sintomas emocionais e com 6 sintomas que eu vou falar lá na Sociedade Neurovox, os 6 sintomas de estilo de vida. Os estudos variam bastante sobre isso, mas fala-se de 1 a 2 ou até 4% das pessoas na sociedade. Se a gente for dividir entre homens e mulheres, geralmente você fica ali 2 a 4% dos homens, 1 a 2% das mulheres. Isso aqui eu tô, claro, fazendo uma média porque varia muito de estudo científico para estudo científico, mas eu só quero que fique claro, é muita gente. 1% da sociedade não é pouco, é gente pra caramba. 2, 3, 4 é muita gente. Então, com certeza, e isso os especialistas concordam, com certeza, a não ser que você seja um ermitão que vive sozinho numa caverna, você já cruzou com um psicopata na sua vida. Isso é uma certeza estatística, tendo em vista a prevalência tão elevada de psicopatia na sociedade. E agora, rumando para o encerramento do nosso vídeo, eu quero falar de uma outra questão. Muita gente acaba sentindo uma certa dó de psicopatas, especialmente por causa da mídia, séries, filmes, especialmente quando ouve histórias dos traumas e abusos que alguns deles sofreram, e eu não quero aqui diminuir o peso disso de maneira alguma. Traumas e abusos em crianças são absolutamente execráveis, condenáveis e têm que ser combatidos com todas as energias que nós temos enquanto sociedade. Traumas deixam marcas no cérebro e no corpo para o resto da vida da pessoa. Mas a maioria das pessoas que sofreram com abusos e traumas não se torna psicopata. E especialmente, a maioria dessas pessoas não segue pela vida predando, mentindo, ludibriando, manipulando e prejudicando outros seres humanos. Traumas e abusos na infância não justificam todos os males que os psicopatas causam nas pessoas. Então eu te peço, por favor, para não romantizar a psicopatia. É consenso entre os especialistas em psicopatia que a maioria dos psicopatas é bastante perigosa. Eles, inclusive, são muito bons em contar histórias para tentar fazer com que você tenha pena deles. Então, até mesmo a tentativa deles de serem vistos como vítima deve ser encarada com bastante ceticismo. E aí, uma última pergunta. Existem psicopatas que seguem as suas vidas sem prejudicar outros seres humanos? Sim, existem. Mas isso não significa que, por isso, nós devemos deixar de enxergar o perigo que a psicopatia traz para a sociedade. E é claro que sobraram algumas perguntas aí na sua cabeça. E os psicopatas que não cometem crimes? E os psicopatas que se tornam executivos de empresa, presidente de empresa ou empresários de sucesso? Existem psicopatas muito inteligentes que passam completamente despercebidos na sociedade e nunca são pegos. Será que nós podemos aprender algo com os psicopatas para melhorar as nossas vidas, sem, é claro, prejudicar a vida de ninguém? O que os psicopatas podem nos ensinar para que a nossa vida, a nossa carreira seja mais eficiente? Eu reitero, sem, é claro, prejudicar a vida de ninguém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste longo vídeo aqui do canal Neurovox. Não é qualquer um que chega até aqui, então eu tenho que te dar, inclusive, parabéns por ter chegado até aqui. E por hoje é só. Eu toda semana trago 3 vídeos cá para o canal, sempre com a ideia de poder acalentar o coração de vocês, acalmar, fazer vocês entenderem que as coisas não são tão ruins, que tudo tem jeito, né? E se precisarem de mim, deixa aí comentários, converse comigo, interaja comigo, que o meu intuito é ajudar.
Eu tenho pessoas que eu posso indicar, eu tenho cursos também que eu posso indicar, que sempre para melhorar a vida de vocês, a minha vida, a de todo mundo. E, mais uma vez, se quiserem e achar que vale a pena deixar um joinha, assinar meu canal para não perder nenhum vídeo, fiquem à vontade. Um beijão!